Olá, sejam muito bem-vindos ao 3x4, o programa da TV USP de Bauru, que mostra os projetos e pesquisas aqui do campus, onde funciona a FOB, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. E a edição de hoje traz dois projetos muito interessantes do Departamento de Fonoaudiologia, a Casa da Afasia e o Teste de Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada. Montar uma casa dentro de um container para oferecer terapia intensiva a quem teve um AVC e ficou com problemas na fala. É essa a proposta da Casa da Afasia, o projeto que você vai conhecer a partir de agora. Darvino dá aulas de português há décadas, mas aos 44 anos um grande susto começou a mudar a rotina dele. Foi quando sofreu um acidente vascular cerebral, e este seria somente o primeiro de outros 3 AVCs. Eu sou um sobrevivente, eu tenho a consciência disso. Os primeiros 3 AVCs foram cerebelares, que o cerebelo é o espaço responsável pelo equilíbrio. Então eu tive os 3 primeiros, eu não conseguia andar, eu tinha diplopia, vista dupla, boca torta. Então os primeiros 3 foram assim. Além de afetar a memória, tão exigida para quem vive em meio às regras e exceções da língua portuguesa, o 4º AVC trouxe sequelas para a fala do professor. Tive que aprender a falar, tive que aprender a escrever, digitar, foi um grande trabalho. Às vezes eu tenho dificuldade em pensar e desenvolver uma ideia. Eu posso ter a minha ideia na cabeça, mas como se fosse uma torneirinha, então essa ideia eu não consigo às vezes traduzir, mas eu já fui muito bom nisso, então eu já me contento assim. Segundo dados da Organização Mundial de AVC, 1 em cada 6 pessoas no mundo terá um episódio da doença ao longo de suas vidas. E assim como ocorreu com o professor Darvino, o prejuízo na fala é uma das sequelas mais comuns. A afasia, ela é uma alteração de comunicação, que pode ser tanto da comunicação oral como a comunicação escrita, decorrente de uma lesão no cérebro. Então, por exemplo, o paciente teve um derrame, que é um AVC, que tem vários tipos, e daí ele ficou com uma dificuldade para falar. Então, ele pode ter uma dificuldade tanto na expressão, que existem diferentes formas, quanto na compreensão da comunicação. A gente tem afasias em que o paciente compreende, mas não consegue falar. Tem pacientes que têm alteração de compreensão e de expressão, Fala e ninguém entende nada. Outros têm uma leve alteração na fala, para pronunciar alguns sons. E pacientes com lesões extensas que não falam nada, Ficam no estado de mutismo e com dificuldades severas de compreensão. Tem tratamento a afasia, professora? Tem. A afasia tem o processo de reabilitação,
que pode colaborar para que o paciente fique o mais próximo da normalidade. Isso também vai estar relacionado com a lesão que ele teve no cérebro, né? Agora, o que é importante? Que essa reabilitação comece o mais rápido possível. Então, ele teve a alta hospitalar, o processo de intervenção fonoaudiológico, fisioterapêutico tem que se iniciar rapidamente. Porque nós falamos que o cérebro está num período de máxima plasticidade cerebral e a gente precisa aproveitar esse momento, né? Então, a reabilitação tem alguns fatores que pode limitar, mas o importante é a gente começar rapidamente. Agora imagine um lugar para tratamento intensivo da perda da fala. Uma residência dentro de um container para realizar as sessões de terapia. É isso que pretende a Casa da Afasia. Coordenado pela professora Magali, o projeto é desenvolvido no Departamento de Fono da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, pelas pesquisadoras Ellen e Natália. Essa então é a planta do container, professora? Isso, essa é a planta do container. Tá? Então, a gente seria a frente, né, e a lateral. Então, aqui a gente tem uma sala de recepção, 2 salas de reuniões, que pode ser tanto para reunião do grupo, dos profissionais que irão trabalhar, como reunião com os familiares, né, dos pacientes. Daí nós temos uma copa para os profissionais e, na verdade, 4 salas de terapia. Então essas 4 salas que simulam uma residência. Isso. Então aqui nós temos um escritório, né, que é comum nas nossas casas, o escritório, o quarto, um banheiro que também vai servir como um setting terapêutico, né? Aqui a cozinha e uma sala. Então, se você ver na planta, nós temos sofás, a televisão. Na cozinha, a cozinha vai ter fogão, freezer, uma pia, um lugar para comer, porque o objetivo é esse. É você trabalhar com o paciente num ambiente mais próximo do ambiente familiar dele, né, que é a casa. Então, como essas interações elas vão ser estimuladas? Como que funciona, professor? Essa dinâmica que esse paciente vai ter aí nessa residência? Cada paciente vai ter um plano terapêutico, que vai depender do tipo de afasia que ele teve, que vai estar correspondendo também ao tipo de acidente vascular cerebral que ele teve, né? Mas o objetivo maior é que ele tenha uma comunicação funcional, né, e que ele volte, que ele se recupere, principalmente para realizar as atividades de vida diária, né, dentro da casa, juntamente com a família. E vai ter situações de trabalhos específicos, onde a gente vai fazer um trabalho de estimulação, trabalhar algum aspecto da linguagem mais específico, e a outros momentos até um trabalho mais geral, como que ele vai até a cozinha, como ele prepara um lanche, alguma coisa assim, né? E um projeto bastante semelhante foi desenvolvido por uma universidade norte-americana. Como os resultados foram muito positivos, as pesquisadoras tiveram a ideia de trazer a Casa da Afasia aqui para Bauru. A gente teve o primeiro contato em 2012 com a professora Janet Whiteside da Universidade Central da Flórida, e hoje nós temos um convênio assinado entre a USP e a Universidade Central da Flórida. E a professora Janet, ela foi a mentora desse projeto lá, e ela construiu a Aphasia House, que é a Casa da Afasia, né? A partir daí, ela veio, a gente conversou, nós fomos para lá, nós nos interessamos muito pela proposta de reabilitação dela, que é muito diferente da nossa existente no Brasil, né? E nessa época, 2 orientandas minhas de doutorado conseguiram a bolsa sanduíche e ficaram lá 4 meses acompanhando todo o processo dela de intervenção, né? E a partir daí a gente teve certeza que é o que a gente deseja fazer aqui na USP de Bauru. Durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de ir por uma bolsa de doutorado sanduíche, fui para lá conhecer o projeto.
fiquei 4 meses, tive a oportunidade de acompanhar 2 programas de intervenção que eles fazem e pude conhecer lá a rotina deles, a intervenção que eles fazem, conhecer os familiares, os pacientes e trazer essa carga agora para fazer a nossa Casa da Afasia. É muito interessante a carga horária. Se a gente pensar o nosso projeto, a intervenção com cada grupo tem duração de 5 semanas com 4 horas diárias. Então, totaliza uma carga horária de 100 horas. E se nós fôssemos distribuir essa carga na terapia convencional, 2 vezes por semana, 1 hora, o que nós vamos fazer em 5 semanas duraria mais de 1 ano. Ainda teria as férias, os recessos. Então, o que a gente faria em 1 ano, a gente está propondo agora em 5 semanas para o paciente. Na terapia convencional, nós ficamos numa sala, né? Então, são trabalhadas figuras, a gente sempre tenta trabalhar atividades relacionadas à atividade de vida diária do paciente. Mas fica difícil reproduzir, né, esse ambiente. Então, a nossa ideia é essa, como por exemplo, vai ter uma cozinha. Então, nós podemos levar o paciente até o grupo para poder cozinhar, fazer alguma coisa, né? Trabalhar a nomeação dos utensílios, dos ingredientes que nós vamos usar. Então, favorecer mesmo um ambiente bem próximo à rotina diária do paciente. E introduzir o familiar nessa terapia. Né? Então, tudo que é aprendido, tudo que é trabalhado em terapia, a gente estimula para que seja trabalhado em casa e vai facilitar porque o ambiente é bem próximo, né, do ambiente que eles vivem. Os obstáculos que eles encontrariam nas suas casas, eles encontrariam aqui na Casa da Afasia. Então, nós vamos criar estratégias para que eles possam, né, suprir esses obstáculos, essas dificuldades. Professora, como está o andamento? A senhora já falou um pouquinho, mas tem algum prazo para que isso saia do papel e esteja aqui no campus? Sim, tem um prazo. A gente tem que estar seguindo o cronograma, né, do nosso projeto, a gente tem que estar com tudo pronto até janeiro. Janeiro do ano que vem? Já? Isso. Então já está bem encaminhado. Para fevereiro a gente começar com o primeiro módulo de terapia. E esses pacientes serão encaminhados por onde? Como vocês selecionarão quais pacientes eles terão essa terapia ou vocês vão parar com a terapia convencional? Como que funciona isso? Não, nós não pararemos com as terapias convencionais, né? E como ele é um projeto de pesquisa ainda, para que no futuro ele esteja consolidado e daí a gente ofereça a toda a população, hoje ele terá critérios de inclusão, né? Então, a gente precisa de pacientes que tiveram AVC, não vamos tratar pacientes que tenham afasia por outros fatores, tem uma faixa etária, tem que ser um paciente que teve um AVC recente, então um paciente que teve um AVC há 5 anos, né? Esse não vai entrar nesse momento para o nosso trabalho. E depois é a porta de entrada, os encaminhamentos que nós recebemos, né, depois desses 2 anos, o paciente terá a oportunidade de escolher se quer passar pela Casa da Afasia ou ter a terapia na clínica. No próximo bloco você vai saber o que é o TAS, sigla para Teste de Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada. O 3x4 volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o 3x4 e agora vamos mostrar uma pesquisa que desenvolveu um teste para avaliar o nível de atenção auditiva sustentada em crianças. A ferramenta, inclusive, já está pronta e pode ser usada gratuitamente pela internet. Quem nunca ouviu falar de uma criança que não consegue prestar atenção na aula por nada? Ou de um aluno que vive sonhando acordado? Pois é, o que muita gente não sabe é que esse comportamento pode ser um problema na atenção auditiva sustentada. Nós denominamos a atenção auditiva sustentada uma habilidade, uma importante habilidade para o aprendizado, para a aprendizagem. Você denomina como focar a atenção durante um período de tempo prolongado.
E ela é importante principalmente na época escolar, não só, mas principalmente na época escolar, na época de aprendizagem, na época do aprendizado. Porque se você a professora está ensinando, ela tem um período para ensinar e o indivíduo ele não tem o foco nessa atenção, ele não nessa habilidade, ele depende dessa habilidade para aprender. Isso vai dar uma alteração na sua aprendizagem, no seu aprendizado. Após um período de estudos no exterior, Marisa começou a pesquisar o tema aqui, na Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP. Em 2004 foi o tema da minha tese de livre docência. Eu tinha ficado 1 ano nos Estados Unidos, na Universidade de Cincinnati, em Ohio, e o meu orientador, ele elaborou uma pesquisa para mim com a população com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele tem o domínio desse teste na versão americana e pediu que eu, quando voltasse para o Brasil, fizesse a nossa realidade nacional. E foi isso que eu fiz. E as pesquisas foram além de apenas estudar a atenção auditiva sustentada. Os estudos resultaram em uma ferramenta para poder analisar esse grau de atenção. O trabalho desenvolvido por Marisa juntamente com outros pesquisadores resultou no TAS, sigla para Teste de Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada. Como tese de doutorado, a fonoaudióloga Renata analisou a aplicação desse teste. O TAS, ele é um teste importante a gente usa geralmente para fazer uma avaliação complementar do processamento auditivo, que são testes longos e às vezes a criança perde atenção durante a aplicação do teste em consequência de falta de atenção. E aí dá um resultado alterado em um teste de processamento em decorrência de uma habilidade de atenção e não das habilidades auditivas. Além de ser um teste importante para ver a atenção da criança, que é uma habilidade importante, principalmente quando elas estão em fase escolar. A pequena Vitória foi realizar o teste na clínica de fono da FOB. Antes, Renata passa todas as instruções para a garota. Vitória, você vai ouvir agora um monte de palavras, mas um montão de palavras mesmo. Toda vez que você ouvir a palavra não, você levanta a mão, tá bom? Eu vou colocar o fone em você. E qual palavra que você tem que levantar a mão toda vez que você ouvir? Não. Isso, muito bem. Com tudo entendido, é hora de começar o TAS. Professora, então a Vitória está dentro da cabine agora fazendo o teste. Então toda vez que ela ouvir a palavra não, ela vai ter que levantar a mão? Levanta a mão, E como que vocês verificam se ela acertou ou ela errou? Então, na verdade é assim, nós temos um protocolo, o protocolo tem a lista de palavras que é colocada para a criança ouvir. Então a fonoaudióloga que está fazendo o teste tem que estar com atenção, porque ela recebe a monitoração, né? É monitorado o que ela está ouvindo e se ela levanta ou não a mão. Então é colocado, toda vez que ela levantar a mão, ela vai fazer um check na palavrinha que ela levantou a mão. E ela então ouve quantas palavras e quantas são o não? Na verdade, o teste ele tem a primeira parte, que é a aprendizagem, que está sendo feita agora. São 50 palavras e dessas 50 palavras, 10 são a palavrinha não, que ela tem que levantar a mão. Então, por esse aprendizagem, a gente vê se a criança ela vai fazer o teste ou não. Se ela errar muito na aprendizagem, ela não tem condições de fazer o teste. Aí, quando o teste se inicia, são 600 palavras e dessas 600 palavras, 120 é a palavrinha não, que ela tem que levantar a mão. Só que um detalhe importante, na verdade é uma lista de 100 palavras apresentada 6 vezes sem interrupção. Porque como o teste avalia a atenção sustentada, então nós temos que ver se ela sustenta a atenção, se ela vigia a atenção nesse período de tempo. Então nós não podemos parar o teste. Uma vez iniciado, não pode parar. O teste deve ser aplicado em crianças de 6 a 11 anos de idade e dura em média apenas 11 minutos. O desempenho da criança nesse teste, assim, se ela levantar a mão para a palavrinha não, ela acertou.
Correto. Agora, se ela deixar de levantar a mão para a palavrinha não, é taxado como um erro de desatenção, Se ela levantou a mão para outra palavra que não seja a palavrinha não, nós consideramos um erro de impulsividade, é denominado impulsividade. E também tem um outro valor que nós chamamos de decréscimo de vigilância, que está dentro da padronização também. O que significa o decréscimo de vigilância? Significa que ela começou, como ela começou a atenção e como está no final do teste. Então nós comparamos o acerto nas primeiras 100 vezes, na primeira lista de palavras e na última lista de palavras. Para ver se ela conseguiu manter esse foco. Então nós verificamos a quantidade de acerto na primeira e da sexta. Fazemos a diferença da pontuação e verificamos se também está dentro do score esperado, já estudado anteriormente e normatizado. Após a conclusão do teste, os fonoaudiólogos fazem a leitura desses erros e acertos. Com isso, podem detectar se a criança tem mesmo algum problema na atenção auditiva sustentada e como vai ser a terapia a partir desse diagnóstico. E o mais positivo de tudo isso é que o TAS está disponível gratuitamente para todo fonoaudiólogo. Quem quiser aplicar com seus pacientes, basta entrar no site www.tas.fob.usp.br. O TAS, no formato original, ele era em CD. Então isso dificultava um pouco o acesso aos profissionais da área para fazer o teste, porque eles não conseguiam, tinha que pedir para liberar o CD para eles poderem fazer o teste. Então a ideia foi aumentar mesmo o acesso dos fonoaudiólogos para outras regiões e para que todo mundo pudesse ter acesso a esse teste também. O site conta com um manual de instruções para quem for utilizar. Além disso, traz uma espécie de tabela com parâmetros. O fonoaudiólogo pode usar esses índices para comparar com os resultados de seus pacientes. A próxima etapa do TAS é tirar a subjetividade do avaliador, porque às vezes a pessoa está aplicando o teste, ela não tem experiência na aplicação do teste. Então ela acaba fazendo marcações erradas durante a aplicação do TAS. Então o próximo passo que é a minha tese de doutorado, é disponibilizar essa ferramenta em formato informatizado. Então, o avaliador ele não marca mais as respostas, o software ele vai fazer tudo sozinho. Então, ele é diferente porque as listas não são mais as mesmas, para tirar o efeito de aprendizagem da criança. Cada uma das listas vai ser diferente, então o software ele vai selecionar a palavra do teste que vai sair no áudio. Então, o avaliador não marca mais, no software ele marca sozinho, ele dá o resultado em PDF no final da aplicação do teste. E cabe ao fonoaudiólogo depois fazer essa leitura desses dados. Sim, o fonoaudiólogo ele vai estar presente, né? Ele vai acompanhar a aplicação do teste, mas é ele que vai ele que vai verificar qual foi o resultado final. O 3x4 de hoje fica por aqui. Sugestões e críticas podem ser enviadas para o nosso endereço eletrônico ou por e-mail de nossas redes sociais. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.